Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a sociedade açucareira no Brasil do século 16 e 17. Naquela época, então, as pessoas elas quase não viviam nas cidades. As cidades ela era só pontos, né, comerciais, ou seja, pontos onde as pessoas iriam para negociar venda de açúcar, venda de escravo, enfim. Então, naquela época, a sociedade era basicamente rural. Elas viviam nas fazendas de engenho, né? Então, o que eram essas fazendas? Essas fazendas eram onde era produzido o açúcar. Então, tinha a casa grande, onde ficava o senhor de engenho, tinha a senzala, onde ficavam os escravos, tinha a área de plantio, né? Onde era cultivado a cana-de-açúcar, e tinha a área do engenho, né, a casa do engenho, que é onde era produzido o açúcar, entre outras coisas. Então, assim, naquela época, a sociedade ela se baseava na produção de açúcar, então tudo era voltado para o rural, tá? E também foi nesse período que o Brasil viveu o que chamamos de sociedade patriarcal, tá? Que hoje em dia a gente vem lutando contra isso, né, e tentando quebrar esse modelo de vida. Então, no que se baseava esse modelo? Naquela época, gente, o homem ele era o centro da família, tá? O homem era o pai da família, todo mundo tinha que obedecê-lo. Ele era um homem de negócio. As mulheres, elas eram criadas para serem tímidas, para saber cozinhar, cuidar dos filhos. Já os homens, né, desde criança eles estudavam, né, eles tinham toda uma educação para ter uma profissão parecida com a do pai. Então, assim, essa sociedade baseada no papel importante do homem nasce aí. E hoje em dia a gente vem desconstruindo isso, né, para ter um mundo mais igualitário, um Brasil mais igual, com direitos iguais entre homens e mulheres. Bom, é importante também a gente ressaltar que nessa época os escravos eles viviam nas senzalas, som de barro, né? Geralmente não tinha divisão, então os escravos viviam sem privacidade, tudo era feito no coletivo, né? As camas eram de palha e vara, eles sofriam castigo, sua alimentação era em cima de farinha de mandioca e feijão. Todos os trabalhos que eles faziam eram fiscalizados por capatazes. Eles sofriam castigos, né? Um dos castigos era o tronco, né? Onde eles ficavam pendurados de cabeça para baixo e sofriam chicotadas. O outro era o bacalhau, que era um chicote em couro cru, então que até rasgava a pele. E o outro era a gargantilha, né, que era em formato de gancho, tinha várias hastes. Então, em caso do escravo tentar fugir, eles pegavam essa gargantilha para capturá-lo, né? Então, assim, foi uma vida realmente difícil e vale ressaltar que os escravos naquela época eles eram vendidos a peso de ouro, tanto o homem quanto a mulher, tá? E assim, Portugal, gente, ele foi o país da Europa a traficar humanos, tá? Então, quando ele começou a sua expansão, eles não conheciam muito o continente africano, né? Até que um árabe, na época, ele do século X, ele começou a escrever sobre as riquezas naturais da África, e aí Portugal ficou interessado, acabou indo para lá, né, conquistou Celta, o litoral africano, e quando ele chegou lá, ele começou a perceber que já existia a escravização na África. Em qual sentido? Não só na África, mas no aspecto geral. Nós vimos que na antiguidade, quando existia alguma guerra, né, entre aldeias, tribos, impérios, enfim, um grupo lutava contra o outro e o grupo perdedor, geralmente, eles viravam escravos do grupo vencedor. Então isso era natural antigamente, né? Era natural na antiguidade e aí Portugal percebeu que isso também acontecia na África. Foi dessa maneira
que ele, muito esperto, né, começou a trocar mercadorias, ouro com os próprios africanos, e aí ele começou a ter escravos e começou a mandar para o Brasil, tá? Então é importante ressaltar essa origem para a gente entender como que funcionou, né? Da onde que veio isso, tá? No próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês sobre a União Ibérica. Fiquem ligados, até a próxima.